Meus amados, o vovô da Lapada trouxe mais uma denúncia, viu? E você sabe, quando o vovô da Lapada aparece, o vovô da Lapada tem os informantes, na Assembleia de Deus na Paraíba, que ficam ali e enviam tudo pro vovô da Lapada, né? Porque gosta do vovô da Lapada e sabe que o vovô da Lapada tem coragem de denunciar, né? Lembrando que o vovô da Lapada sempre diz que não tem medo de processo e nem dá pipoca a banguelo. Olha, eu vou deixar um vídeo aí com vocês, que o nosso digníssimo vovô da Lapada trouxe mais uma denúncia. Rapaz, o capiroto tá cirandando na Assembleia de Deus na Paraíba, né? Meu Deus do céu, sabe o que é isso? É porque esses homens aí colocaram mamon dentro da igreja e esqueceram de Cristo. A ganância, a ambição, a vaidade. É isso aí. Por isso que você vê essas brigas direto dentro da igreja, pastor com pastor, igreja com igreja. Entendeu? Como está na palavra de Deus, né? E as pessoas, as pessoas viraram o quê? Comércio. Apenas isso. Eles olham para a pessoa como uma fonte de renda, não olham para aquela pessoa como uma pessoa que está precisando de ouvir uma palavra de Deus para ser salva, para ter uma transformação, não. Você vê uma igreja que o presidente da igreja diz que quem não dá dízimo não vale nada. Ele julga a pessoa pelo que a pessoa dá na igreja. Se a pessoa der dízimo, é uma benção, é um homem de Deus. Se não dá dízimo, não vale nada, não serve para nada. Olhe, é inacreditável, viu, meus amados? Por isso, nessa situação, pastor Zé Carlos Dirão já passou a perna aí, irmãozinho aí, do desafio jovem. Olhe, só a misericórdia de Deus. Por isso que tá acontecendo essas coisas aí dentro da Assembleia de Deus aí, não é só na Paraíba não, aqui em Pernambuco mesmo, é só misericórdia de Deus. Daqui de Pernambuco manda até passar trator por cima de igreja, derrubar templo, manda fazer tudo, é o dono do mundo esses camaradas aí, viu? Presta atenção nesse vídeo do vovô da Lapada aí, hoje às 21 horas, deixa eu ver a data aqui, dia 2/9, live aqui no canal Eric Ribeiro, eu conto com a sua presença, às 21 horas, viu? Não esqueça, preste atenção nessa denúncia que enviaram para o vovô da Lapada. Deus te abençoe. Alguma notícia repetida sobre o campo da cidade de Lucena, pastor Expedito Morato. Esse pastor é coisa ruim de se mexer. Coisa ruim de se mexer, porque pense num pastor que está dando trabalho à Igreja de Jesus. Está dando trabalho. Está dando trabalho. Inclusive, a igreja ele deixou cortar água. Ele deixou cortar água. Mas fez uma festa agora e convidou como pregador o pastor Arquimedes. E por intermédio do pastor Arquimedes aí, ele conseguiu dinheiro, deve ter pedido dinheiro para o pastor Arquimedes, e assim religou a água da igreja que estava cortada, me parece que desde o mês de maio. Maio, junho, julho, agosto, 4 meses sem água, entendeu? No mínimo, na igreja de Lucena. É um grande pastor. Deixar a igreja sem água é um grande pastor. Deixar cortar a água da igreja, entendeu? Ele está naquela farinha pouca, meu pirão primeiro. Então nós vamos aqui, eu estou aqui com o celular, e nós vamos tentar repassar para os irmãos o que está acontecendo naquela igreja ali da cidade de Lucena. Então nós vamos ler, os irmãos, desculpa aí alguma falha, por 2 motivos. Primeiro que a minha visão não está perfeita, que eu só operei o olho direito, falta operar o olho esquerdo, mas já estou bem recuperado. E eu vou tentar ler aqui o que mandaram para mim. Diz assim: bom dia, vovô. Me permita relatar algumas das coisas que sucederam recentemente aqui. Quando fala aqui, é na cidade de Lucena. Quando o Morato chegou a Lucena, ele ordenou ao dirigente da congregação do assentamento que ele saísse de casa em casa e anunciasse aos irmãos que quem não desse dízimo não poderia ter cargo na igreja. O primeiro trabalho dele foi mandar um portador de casa em casa para dizer ou paga o dízimo ou está fora do esquema. Está fora do esquema. Também não poderia subir no púlpito e também ser membro
de nenhum conjunto. De nenhum conjunto. O dirigente se recusou a fazer isso. O rapaz se recusou. Disse, eu não vou sair de casa em casa pedindo nada a ninguém, não. Eu não vou sair, não. Aí o senhor que sabe, o senhor que faça. Eu não vou sair por aí falando com o povo, não. E ele ficou aborrecido, a ponto de tirar da frente do trabalho, né? E no seu lugar colocou o presbítero mais mentiroso e velhaco, misericórdia, da nossa igreja, que o nome dele é o presbítero Zé Carlos, da cidade de Lucena. O irmão aqui disse que ele é o mais mentiroso e velhaco, não paga ninguém e é mentiroso. Quem não paga ninguém é mentiroso já de natureza. Ele botou no lugar do dirigente que não quis fazer o trabalho de casa em casa para o povo pagar o dízimo. Tal de Zé Carlos. Parabéns, Zé Carlos, mentiroso. Parabéns, Zé Carlos, velhaco. Há poucos dias o presbítero Zé Carlos estava dirigindo o culto na congregação mencionada, né? E disse, admiro muito o pastor Antônio Dias, pelo fato de ele tratar a todos igual e também lembrar o nome de todos os irmãos. Pastor anterior, né? O trabalho prosseguiu e no término o Morato disse a alguém, tá vendo o que esse endemoniado falou? Se referindo ao presbítero Zé Carlos, ele queimou ruim. Ele quer ser consagrado, Zé Carlos, como presbítero, como evangelista mentiroso. Mas lá tem vaga, lá tem presbítero que vai ser consagrado, que é adúltero. Lá na Paraíba tem evangelista que vai ser consagrado, que é adúltero. Então lá vale tudo. E quem adultera na Paraíba, esse é consagrado e é botado logo na fila, logo nos primeiros lugares. É chamado primeiro do que os outros. Eita Jesus! Ele quer ser consagrado a evangelista, o mentiroso. Mas não vai ser evangelista nunca. Aí ele deu risada. A conduta inaceitável do Morato produziu reflexos negativos. Né? Cadê, meu Deus? É que o término do Morato disse a alguém, tá vendo o que esse demoniado falou? Aqui eu já li, né? É porque aqui o dedo bateu no celular aqui, né? A conduta desse rapaz inaceitável, a conduta do Morato produziu reflexos negativos crescentes que respingaram em tudo. Alguns irmãos estão congregando em outras igrejas, foram embora. Boa, tem que ir embora mesmo, vai para outras igrejas até passar essa nuvem. Outros estão em casa, muito bem, é melhor estar em casa do que estar numa igreja para brigar. Estão em casa, o número de pessoas que ainda estão indo à igreja se conta a dedo. Quando ele chegou a Lucena, a igreja rendia 20 mil reais. Hoje rende 7 mil. Está prosperando o trabalho do Expedito Morato, que rende hoje de 20, aumentou para 7. De 20 aumentou para 7. Então aumentou 13, né? Aumentou 13. Igual rabo de égua, para baixo. Aumentou 13. Meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus. E para tentar melhorar a sua situação, foi organizado um suposto avivamento jovem. Avivamento jovem. Contudo, é sabido que um avivamento não surge do nada, de qualquer maneira. E nem a nossa... o nosso modo, ou não pode ser ao nosso modo, ao nosso bel prazer. É necessário que se prepare o caminho, se trilhe o percurso correto, narrado pela Bíblia. As coisas devem estar em harmonia com os ensinamentos sacros, né? Muita oração, jejum, quebrantamento, consagração, e é preciso que se estejam sedentos, né? Sedentos pela obra. Para fazer avivamento não é só assim, porque não é avivamento. Totalmente na dependência do Senhor. A pessoa se coloca na dependência do Senhor. Desculpa aí que é por causa da vista. A vista está atrapalhando ainda aqui muito para ler, que é só um olho. As mudanças devem ser bíblicas. Caso contrário, o que se trata é um entretenimento, uma animação, um divertimento que possui algumas vantagens, mas não o sinônimo de aniversário ou de avivamento. Falo isso com muito respeito e estima pela mocidade da igreja. Tenho certeza que todos deram o seu melhor, porque não posso ser omisso diante de tantas aberrações.
O salmista indagou no Salmo 119 a seguinte palavra: como purificará o jovem o seu caminho? A Bíblia então responde, observando conforme a sua palavra. Não é? O próprio Davi afirma, afirmar, observando conforme a palavra do Senhor. O que se constatou é que a maioria da igreja local não se fez presente. É razoável pensar que o Morato, prevendo isso, convocou todas as congregações, né? Outras denominações e também a igreja de Fagundes, que é de outro tranqueira lá, tentando com isso transparecer que as coisas estão indo bem. Veja, o ministério local se compõe, né, de 45 pessoas, entre presbíteros, diáconos e auxiliares. Desses, apenas 8 se fizeram presente. Meu Deus do céu, o que equivale a menos de 18% do ministério. Há alguns dias nos comunicamos com o pastor Daniel. Aí agora perderam tudo. Mexeu com o Daniel, meu amigo. Se vocês mexerem com o Daniel, se aquete, não mexeram com ninguém. Aí comunicamos ao pastor Daniel. Daniel é motorista da igreja. Motorista. Vocês procuraram o motorista da igreja para resolver o problema do campo? Meu Deus do céu. Olha o inverso. Olha a inversão de valores. Ao invés de procurar o vice-presidente da igreja, um da diretoria da igreja, procurou Daniel, o motorista da igreja, que é quem manda na igreja. E pedimos para ele reservar um tempinho para nos reunirmos com o presidente. Perderam o tempo também. O pastor Daniel foi bastante gentil, que é falso. Ele é gentil porque ele é falso. E marcou para irmos conversar com o ilustre pastor Zé Carlos de Lima. Mas acrescentou que Zé Carlos de Lima ligaria para Morato. Olha, Zé Carlos de Lima é sabido. Que ele ligaria para o Morato. Meu Jesus do céu. Cadê? Liga. Deixa eu ver aqui, que o negócio está bem ruim. Ligaria para o Morato, para ele também se fazer presente na reunião. Nós falamos que não tinha nenhum problema e achávamos até melhor, porém, 2 horas depois, o pastor Zé Carlos de Lima nos ligou e disse que não haverá mais a reunião pelo fato de o Morato ter se negado a ir à reunião, e também disse que o próprio Morato pediu para sair de Lucena. Aí ele disse logo: não, eu não tenho tempo, não, eu não vou, e eu quero sair de Lucena. Aquilo é H, para Zé Carlos de Lima dar um campo melhor para ele. Sair de Lucena. Morato, quem não deve, não teme. Por qual razão você não quis ir à reunião? A resposta é a seguinte: ou você é um grande mentiroso, ou nós somos grandes mentirosos. Contra fatos não há argumento. Então, meus irmãos, a situação da cidade de Lucena é uma situação fora do controle. Fora do controle. Eu não quero aqui aproveitar essa oportunidade para ofender o pastor Expedito Morato. Não, eu não quero fazer isso. Também não quero usar desse nosso trabalho aqui, nem para ofender Zé Carlos de Lima, nem para ofender Daniel, nem para ofender ninguém. Mas nós queremos aqui pedir encarecidamente ao pastor presidente, pedir ao senhor, pelo amor de Deus, por muito menos do que isso, o senhor já tirou pastor de campo aí e botou no estaleiro. Por muito menos, o senhor já tirou uma porção de pastor aí de campo. Eu sei o nome de uma porção, não sei de todos, mas por muita besteira, o senhor já tirou pastor de campo aí e botou em João Pessoa. E por que o senhor não faz o mesmo procedimento na cidade de Lucena? Eu sei que o senhor está tendo dificuldade para arranjar um campo para Expedito Morato, porque ele é um destruidor de campo. Eu sei que o senhor está atravessando, entendeu? É dia difícil para arrumar um campo. Por exemplo, o senhor até hoje não conseguiu um campo para colocar Isaac Pedro. Por quê? Porque é um pastor de mau comportamento, na realidade não é pastor, nem tem chamada pastoral, destruiu a igreja de Caporã. Meus parabéns para o pastor Jair, que lá está em Caporã, e que está tocando a obra. A igreja está saindo do chão, como diz a coisa, está saindo do chão e está tomando forma.
Parabéns, pastor Jair, da cidade de Caporã. Parabéns para o senhor. Continue assim. Porque, pastor Jailton, as pessoas dizem aqui para mim que o senhor não demora em campo nenhum. O senhor chega no campo e não demora. Mas eu peço ao senhor para demorar um pouquinho na cidade de Caporã, faça essa igreja, porque se o senhor fizer a igreja de Caporã, o senhor será uma pessoa bem visto e recompensado por Deus, que essa igreja está com mais de 10 anos, se não estou enganado, 10 anos no chão, derrubada. O pastor Isaac Pedro criava caranguejo, pato, jacaré, criava tatu, cutia. Era a igreja que parecia com um zoológico, derrubada. E graças a Deus que as colunas não foram danificadas a ponto de serem demolidas. Foi aproveitado as colunas da igreja ainda, graças a Deus. Então, o pastor Isaac Pedro pode se aquietar que não tem campo para ele na Paraíba, que ninguém o quer em nenhuma das igrejas do estado da Paraíba. Ninguém quer Isaac, ninguém quer. Então, tem outros pastores aí, né, que já sofreram bastante no estaleiro aí, e deve ter alguém no estaleiro, acredito que deve ter alguém nos estaleiros aí. Manda o pastor Expedito Morato para o estaleiro, bota ele lá em João Pessoa e procura um campo para ele. Porque quando o senhor quer, o senhor faz. Lembra do pastor Paulo? O pastor Paulo estava na fita, certinho para ir para a cidade de... Como é o nome do lugar, meu Deus? Pitbull. Estava certinho, já tinha desarrumado a bagagem para ir para Pitbull. Satanás entrou no meio, desmanchou o plano do pastor Paulo, desmanchou tudo e o senhor mandou para lá. O senhor mandou para lá o pastor Soares, um homem de mais de 80 anos, e que eu tenho informações aqui, não sei se são verídicas, que quem manda na igreja lá é a mulher dele, que é a novinha. Diz que quem manda na igreja de Pitbull é a mulher do pastor Soares. Quem manda lá é ela. Ele é apenas um pastor de fachada. Então pegue o senhor que tem tanta autoridade aí, entendeu? O senhor que tem tanta autoridade, pega o pastor Expedito Morato, bota na cidade de João Pessoa e bota um pastor com gás, com vontade de trabalhar. Tem tanto pastor aí com vontade de trabalhar, com vontade de tocar a obra. Tira ele daí. Eu não quero ofender aqui o pastor Expedito Morato, quero até pedir a Deus para abençoar ele, tocar no coração dele, para ele sair da cidade de Lucena, que ele está desastroso com seu modo de tratar a igreja de Deus. Então, pastor Expedito, em nome de Jesus eu lhe peço, saia daí, vá para João Pessoa, vá para qualquer lugar, mas saia da igreja de Lucena, para que Deus bote aí um novo pastor cheio de gás, um homem talvez até mais novo, um homem que queira trabalhar para Jesus, que a igreja está precisando de tomar um novo rumo, de florescer, né? Como a vara de Arão, né? A igreja precisa florescer. E o Senhor está atrapalhando o andamento da igreja na cidade de Lucena. É uma pena, uma cidade, me parece até que é uma cidade perto do mar, ou à beira-mar, não sei. É uma vergonha o que está acontecendo na cidade de Lucena. Então o Senhor saia daí, pelo amor de Jesus, pelo amor da igreja, pelo amor do dinheiro que o senhor tira todo mês aí da igrejinha de Lucena, que está se acabando. Era 20 mil, agora está rendendo 7 mil reais. O dinheiro mal, né? Mal dá para conviver com a igreja. O senhor deve tirar o dinheiro quase todo, está compreendendo? Só gosta de andar de carro bonito, de roupa bonita, parecendo até que é gente muito importante. Saia daí, em nome de Jesus, antes que Deus cobre caro do senhor e o senhor pague até com a sua vida. Porque se o senhor estiver aí fazendo mal à igreja de Deus, deixando a igreja, entendeu? Atrofiada, o senhor pode pagar até com a sua própria vida. Tenha cuidado, porque tem pastor que brinca com a igreja e paga com a própria vida. Que Deus tenha misericórdia. Peço a todos para se inscrever no canal Vovô da Lapada, um canal que não dá pipoca a banguelo. É desbloqueado e não dá pipoca a banguelo. Um bom dia a todos, uma boa quarta-feira para toda a igreja do Brasil, toda a igreja ali na cidade de Lucena. Deus abençoe grandemente a todos os senhores, em nome de Jesus. Fui!